e amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra com o tema O Deus que me vê. Você pode falar comigo? O Deus que me vê. Eu creio que o texto é um tanto conhecido de alguns de nós, de muitos de nós. Mas o Senhor falou fortemente no meu coração, um tanto ainda no contexto. A série que nós ministramos terminou, Cartas Vivas, mas o Senhor, no domingo que nós tivemos aqui o culto do amigo, inclusive eu quero parabenizar a igreja. 10 pessoas se reconciliaram com Jesus, voltaram para Jesus. Mais de 40 pessoas pela primeira vez na igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso, é maravilhoso. Glória a Deus. Foi uma noite assim, memorável, muito especial no reino de Deus. E vamos continuar cuidando e trabalhando com essas pessoas. Agora é um outro processo. E que ainda existe muitas pessoas que ainda têm a sua relação com Deus um tanto desconfigurada ou desfigurada, a partir das experiências que teve no passado. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. São textos longos, a gente não vai ler todos eles, porque não é possível, não dá tempo. Mas eu quero ler com você capítulo 16, verso 1. Acompanha conosco aí a leitura. Eu não vou ler tudo, mas algumas partes do texto. Saraí, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Saraí disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Saraí. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão e como mulher. Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Saraí, sua senhora, com desprezo. Então Saraí disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Saraí a tratou mal, que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Saraí, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Saraí, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. E quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Espírito Santo, continua aqui conosco. Nós queremos ouvir a tua voz e sermos ministrados por ela, em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez a palavra de Deus, que é maravilhosa. Glória a Deus. Nós conhecemos o texto e
reli aqui rapidamente para a gente não perder a contextualização, mas é interessante porque tem momentos que a gente passa a ser uma pessoa que não somos e perdemos até a nossa identidade. Até ouvi um pastor falando e ele dizia: eu, quando criança, tinha um sonho de ter videogame. O pastor Daniel Alencar falava isso. E meu pai sempre falava assim: olha, no seu aniversário eu vou te dar um videogame. E chegava o aniversário dele, por algum motivo o pai dele não dava videogame. Olha, no Natal eu vou te dar um videogame. E chegava o Natal, por algum motivo o pai não dava o videogame. E ele cresceu e não ganhou o videogame. E aí, escute, ele foi entender isso depois, Deus tratou, curou, mas ele percebeu que o pai, por algum motivo, na sua caminhada também, na sua jornada, ele não conseguia dar coisas para as pessoas. Ele tinha dificuldade de presentear, de dar. Ele tinha mais prazer em dar para si mesmo do que para a própria família e para as pessoas. Mas isso tinha um contexto também da sua história de vida. E ele classificava como coisas que eram supérfluas, mas tem coisas que para ele era valioso. E isso também gerou marcas no filho. Resultado, ele cresceu. E quando cresceu, ele tinha dificuldade de crer em quem, gente? De crer nas promessas, porque ele teve um pai que prometia e não cumpria. E toda vez que Deus falava com ele, ele tinha dificuldade de crer que Deus ia cumprir. E por quê, irmãos? Porque nós temos uma tendência de transferir para Deus a frustração que nós tivemos com as pessoas das nossas vidas. De transferir para Deus a frustração que nós tivemos com os pais, com as pessoas que de alguma forma nos criaram, nos conduziram pelo caminho. E nós passamos a olhar para Deus como nós olhávamos para os nossos pais ou avós, ou pessoas que de alguma forma nos feriram na sua humanidade, na sua fraqueza, nos seus problemas. Sabe? Então, esse é um contexto. Há também outras pessoas que contou que a sua mãe foi embora quando ainda era pequeno. E quando essa pessoa enfrentava os silêncios, os desertos da vida, ela pensava: Deus também vai me deixar. Outro viu o pai sair de casa e nunca mais voltar. E ele cresceu achando que o amor sempre vai embora um dia. O amor vai embora, porque um dia meu pai vai embora. Outro perdeu alguém muito querido cedo demais e começou a acreditar: se Deus ama, por que Ele tira as pessoas que a gente ama da nossa vida? Tão cedo. O meu irmão que tinha 18 anos, o meu pai tinha 30 anos, a minha irmã, o meu filho. Por que Ele tira as pessoas da minha vida? Você percebe? O problema muitas vezes não é a falta do amor de Deus. O problema é que as pessoas feridas começam a interpretar Deus através das próprias dores. E talvez foi exatamente o que passou na cabeça de Agar. É claro que ela teve o seu erro. Ela era uma serva, uma escrava, gente. Era um outro contexto social. Não tem nada a ver com o nosso contexto de hoje. Então, na época, como escrava, a senhora dela dá ela como esposa para o seu senhor. Ela gera um filho. Ela se sentiu, gente. Ela se sentiu a mulher mais importante da vida, do mundo. Poxa, agora de escrava eu sou esposa, eu tenho um filho com esse homem, o meu senhor. Ela pensou: agora eu vou ter um futuro, não vou ser mais escrava. E ela, sem perceber, ou até mesmo percebendo, começou a tratar a própria senhora com desprezo. A mulher não gostou. A ideia foi da Sara, mas a Sara não gostou. Esse foi o contexto. Mas
Foi tanta opressão, tanta humilhação que ela foge, ela sai com a criança, ela pensa que vai morrer com a criança e ela não aguenta mais aquele sofrimento e ela sofre, e ela sai. E o que me chama a atenção, e eu vindo dirigindo ontem, eu pregando para mim mesmo, gente. Pastor é assim, tá? Aonde você vai? Eu fui no cinema com a pastora esses dias, fazia tempo que eu não ia no cinema com a minha gatinha. Falei, gatinha, segunda-feira vamos no cinema. Tem hora que tem que surpreender, irmão. Dá um susto na mulher, um susto na pobreza, um susto na miséria. E fala, peguei de surpresa. Não contava com a minha astúcia, né? Pronto, vou gastar hoje, vou no cinema. E aí, irmão, a gente foi ter esse tempo de qualidade. E tudo que eu vejo mensagem, né? Filme, isso aqui dá uma palavra. Ou então, isso aqui dá uma igreja. Onde é a Devec hoje, aqui na Carneiro, era uma loja de carro. Eu passo todo dia, né? Caminho da minha casa. E eu falava para minha esposa, amor, isso aqui dá uma igreja tão legal. Olha isso, para carro aqui e tal. Será que um dia a gente poderia, de repente, vir para cá? Não, estilo, né? Aí, daqui a pouco, os nossos irmãos da Bleia, foram lá e montaram a igreja. Eu não fiquei triste não, mas eu fiquei feliz. Mas a visão de pastor é assim, ele vai no shopping legal, poxa, aqui daria um negócio legal para a igreja, hein? Então a gente é assim. Então eu vinha pregando para mim mesmo. E eu falava com Jesus e comigo, falei, poxa vida, mas Deus, eu pensaria como Agar. Então quer dizer que esse é o Deus de Abraão. O Deus que faz promessas, o Deus que abençoa uma casa, mas quando alguma promessa se cumpre e não é de acordo com o que Ele quer, Ele manda a gente embora. Ele rejeita a gente. É assim que é o Deus de Abraão, então. Talvez na mente de Agar havia um sentimento e um pensamento justamente dessa forma. Eu não quero esse Deus. Um Deus que na hora que eu gero uma promessa que Ele mesmo pediu, Ele me manda embora de casa, Ele me deixa morrer com meu filho no deserto. Eu não quero esse Deus. E eu pensava, Jesus, eu ficaria com esse sentimento. Mas quando Agar pensou que Deus não estava vendo ela, Deus chama ela pelo nome, Agar. Da onde você vem, filha? Para onde você está indo? O que você está fazendo, filha? Volta para a tua casa. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Muitos de nós, sabe o que nós iremos fazer? Sua bastarda, sua doida, sem juízo, o que você está fazendo aí? Também você foi arrumar confusão com a mulher do homem? Olha aí que deu, sua atrapalhada. Olha aí. Não, irmão, Deus não dá nenhum sermão para Agar. Deus não cobra dela nada. Deus não dá bronca nela. Deus simplesmente fala, eu estou te vendo, filha. Eu também vou cumprir as promessas na sua vida. A imagem dela sobre Deus já estava sendo desfigurada. Já estava entrando em crise. Mas Deus a viu. Escute. Pessoas feridas quase sempre confundem Deus com as pessoas que as machucaram. Mas o deserto de Agar revela uma verdade poderosa. E aqui o Espírito Santo fala para mim e para você. Deus não é como as pessoas que te feriram. Deus não apenas não é como Ele de fato não é as pessoas que te abandonaram, que te rejeitaram. E Deus não é o culpado porque alguém muito amado na tua vida, ou alguém que você tinha muita estima, foi embora muito cedo, ou desistiu de ficar com você. Deus não é isso. Não foi Deus que plantou na cabeça daquela pessoa fazer o que ela fez com você. Não foi. Deus é amor. A Bíblia não fala que Deus tem amor. A Bíblia fala que Deus é amor. É a essência dele, é o caráter dele. Então escute. Ela entra no deserto.
acreditando. Agar entrou no deserto acreditando que ela foi esquecida. Mas ela sai dele, sai do deserto, conhecendo um Deus que vê, que ouve e que cuida. Esta manhã, se alguém ainda está em crise com a relação com Deus por alguma coisa que te aconteceu, você vai sair daqui hoje entendendo definitivamente que o Deus que você serve, Ele te vê, Ele te ouve e Ele cuida de você. Não é como as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Guarde alguns conselhos. O primeiro, feridas humanas distorcem a nossa visão de Deus. Grave isso. As feridas humanas distorcem a nossa visão de Deus. Agar, naquele momento, estava tendo a sua visão distorcida com relação a Deus e pensando: eu fui abandonada, eu fui excluída, eu sou uma inútil. Então ela se sentiu a pior pessoa do mundo. E talvez ela olhasse para o seu filhinho e pensasse assim: filhinho, nós somos descartáveis, nos usaram e agora nós não servimos mais. Se aproveitaram do meu ventre, se aproveitaram da minha fertilidade, da minha saúde, e agora nós não servimos mais, eu não sirvo mais. Escute, muita gente ama Deus, carregando interpretações emocionais equivocadas sobre Ele. Quem foi abandonado, acha que Deus abandona. Quem viveu promessas quebradas, acha que Deus quebra e não cumpre as suas promessas. Quem sofreu rejeição, acredita que precisa merecer o amor para ter o amor. E a pessoa fica rastejando por aceitação, por amor, por carinho, porque a vida inteira ela foi rejeitada. Quem perdeu alguém acha que Deus é cruel, e a ferida cria uma falsa imagem de um pai cruel, tirano, de um pai que gosta de fazer o ser humano sofrer. Você nunca conhecerá verdadeiramente Deus olhando para as experiências humanas que você teve. A Bíblia fala em João 14, verso 9, que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Olha para o teu irmãozinho e fala assim para ele: quem vê a Deus, ou melhor, fala para ele: quem vê Jesus, vê a Deus. Eu quero que você grave isso. Deus, um dos nomes preferidos dele, não é Yeshua, Jireh, Tzidkenu, Yahvé. Os nomes preferidos dele é Pai. Porque Deus é Pai. Mas muitos de nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus com o Pai. Por quê? Por que Ele fez isso na minha vida? Por que Ele permitiu eu passar por isso? Sabe, o filme que eu fui assistir com a minha esposa se chama Michael Jackson. Teve gente que quase que falou em línguas aí. Quase deu um gritinho, né? Quando eu era criança, eu achava que eu ia um dia dançar e cantar igual o Michael Jackson. Eu tinha as fitas do Michael Jackson. Minha mãe chegava assim: menino, para de ouvir essas músicas do demônio. Misericórdia, essas músicas do capeta. E aí eu sempre falo, irmão, existem dois tipos de música: música ruim e música boa. E o Michael Jackson fez muitas músicas boas. E é interessante, eu não vou contar um filme para vocês, mas eu preciso citar alguns momentos dos traumas da vida dele. O pai dele obrigava ele a ensaiar horas e horas a fio quando criança. Ele olhava pela janela e ele via as crianças brincando, e o pai falava assim: olha para mim, continua ensaiando, olha para mim. E ele não podia brincar. Chegava da escola e pensava: agora eu vou brincar. Ensaio. E quando ele confrontava o pai batia nele na frente dos irmãos. Quase que espancava ele, para que ele não confrontasse ele continuasse ensaiando, porque ele tinha que ser perfeito. O que aconteceu? Michael Jackson não teve infância. Cresceu com a carência de ser criança.
Saiu na mídia que ele foi pedófilo, saiu na mídia que ele só ficava com criança, porque ele perdeu a infância. E aí, quando ele ia fazer os ensaios, as entrevistas mostravam que os seus companheiros falavam assim, ele queria ensaiar horas a fio, e quando a gente errava, ele falava de novo. E quando a gente cansava, ele falava assim, não para. E ao conhecer o contexto, era como se ele estivesse transferindo a raiva dele do pai nas pessoas com que ele ensaiava, e ele queria, de fato, dizer para aquelas pessoas o que ele estava dizendo para as pessoas, ele queria fazer e dizer para o próprio pai. E aí, o tempo passou, e o pai, ele com vitiligo, e começou a manchar a pele, e o nariz dele grande, como qualquer pessoa que pode ter nariz grande ou pequeno, de acordo com a sua realidade, e ele ficou constrangido, porque o próprio pai chamava ele de narigudo. E essa pele cheia de espinha, toda machucada, seu narigudo. O pai proibia ele de chamar de pai, tinha que chamar de Joseph, senhor Joseph. Então, Michael Jackson começa a fazer cirurgias para ficar com o nariz perfeito, porque o pai chamava ele de narigudo. Você consegue perceber o estrago que as pessoas fazem na vida das pessoas? Os traumas que elas causam. E chegou um ponto que Michael Jackson olhava no espelho e ele via o rosto do próprio pai. E já não era mais o nariz. O desespero dele era, eu ainda consigo ver o meu pai no meu rosto, eu preciso tirar ele de mim. Porque eu não suporto olhar para o espelho e ver o meu pai em mim. Você entende? Que muitas vezes isso vai destruir a relação da pessoa com Deus. Esse é o cenário. Depois, se você quiser, vai lá e assiste o resto do filme. Pastor, acabando o culto, eu vou ter que ir correndo lá, terminar de ver essa história. Mas olhe para cá. Agar também estava passando por isso. A imagem de paternidade de um lar, ainda que como escrava no contexto da sua sociedade, estava indo tudo bem, de repente, o lugar que ela podia chamar de lar, de respeito que ela tinha ao homem Abrão, a mulher Saraí, ela de repente perde isso e ela começa a olhar para aquela família e para aquela situação com os piores olhos, com um amargor terrível na boca e no seu âmago, na sua alma, no seu estômago. Por quê? Rejeição. Porque atitude desleal. E ela começou a sofrer. E muitas vezes é o que acontece hoje, Dia das Mães. Tem gente que perdeu a mãe, tem gente que nunca conheceu a mãe, tem gente que perdeu o pai, tem gente que nunca conheceu o pai. Mas, meu irmão, a vida, infelizmente, nos causa coisas que têm a relação ainda com o pecado, que Deus nunca quis que fosse assim. Mas, por favor, deixa o Espírito Santo te revelar quem é o teu pai, quem é a tua mãe. Deixa ele mostrar para você quem é o teu pai celestial. Sabe por quê? Eu já vi pessoas que ficaram sem ver o pai, e quando viram o pai, não era aquele pai que ela imaginava, e ela continuou vazia. Ela resolveu um problema ali de saber quem era, mas aquele sentimento ficou ruim, ainda não ficou completo. Porque, irmãos, só tem um amor que pode nos deixar pleno e completo, e se chama amor de Deus. Esse amor nos deixa pleno. Nós não ficamos com falta de nada. Não há falta de nada. Quando há o amor de Deus, nós estamos preenchidos por completo. Quando há o amor de Deus, nós estamos satisfeitos por completo. Você não vai mais procurar amor nas pessoas, procurar ser aceito pelas pessoas, procurar a aceitação das pessoas, porque você sabe que você já é aceito pelo Pai. Em segundo lugar, o deserto revela o que estava escondido na alma. O deserto expõe as dores. O deserto expõe aquilo que estava escondido. Agar foge, mas no deserto tudo vem à tona. Escute, meu irmão, muitas pessoas só perceberão suas feridas quando enfrentarem o silêncio da vida.
quando enfrentarem as perdas da vida. Muitos de nós vamos expor e perceber as nossas dores quando nós tivermos que enfrentar as crises, as esperas, as rejeições e a solidão da vida. O menino que não ganhou o videogame, o pastor querido, talvez nem imaginasse que aquilo afetaria a sua fé anos depois. Traumas não tratados se tornam interpretações espirituais equivocadas. Escute, Deus não expõe a sua dor para te humilhar. Ele revela para te curar. Tudo bem, fulano? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo em paz. Hoje é dia das mães, tá tudo bem? Tudo bem. É dia dos pais, tudo bem? Tudo bem. Nada me afeta. Mas só Deus sabe das feridas que não estão fechadas dentro de você. Só Deus sabe, e você, lá no íntimo, daquilo que não está resolvido. A Bíblia diz que o salmista declarou isso no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se é em mim algum caminho errado, algum caminho mau, de dor, que está me amarrando, me travando. Eu converso com tantos jovens, irmãos, com tantas pessoas, em vários lugares do Brasil que eu já tive a oportunidade de estar, em vários estados, no Rio, em Goiás, em Brasília, em Minas, em São Paulo, meu Deus, em tantos lugares. E quando a gente conversa, você percebe as pessoas que têm uma trava na alma, que têm uma limitação de alguma coisa que aconteceu. Às vezes é um abuso, às vezes é a violência, às vezes é o abandono, às vezes é a rejeição, tem sempre alguma coisa. E você pode perceber que isso sempre está afetando a pessoa. Às vezes até no comportamento. Às vezes até no jeito de falar para dentro. Às vezes, ou muito extravagante, tentando esconder alguma coisa. Porque tudo que sai do equilíbrio revela algo que está mal resolvido. Agar precisou enfrentar o seu deserto para entender e receber a revelação de um Deus amoroso. Um Deus amoroso. Ela teve que conhecer Deus com os próprios olhos, não com os olhos e com a fala e com a percepção e com a fé de Abraão e de Sara. Sabe, escute isso. Deus não é como as pessoas que te feriram. Deus não é como as pessoas que te feriram. É interessante que no deserto, Deus chama Agar pelo nome. Fala comigo assim, eu tenho um nome. Irmão, quando eu vou comer num restaurante, em algum lugar, eu faço questão de perguntar, qual é o seu nome? Eu não quero falar com um funcionário, eu quero falar com um ser humano. Ontem mesmo, estacionamento, os meninos veio, o Luiz estava comigo, o Pietro estava comigo. Eu não estou falando aqui por nenhuma vaidade, eu me importo muito com isso, porque eu não gostaria de ser invisível. Eu não gostaria de trabalhar num lugar, ninguém me vê, ninguém sabendo, não está nem para mim. Aí eu cheguei no estacionamento, que eu fiquei quase 4 horas, 5 horas no evento, e né, o estacionamento ficou meio caro. Aí eu cheguei logo brincando, falei, ei rapaz, o rapaz do guichê. Eu falei, é hoje que o filho chora, mas não vê, né? Ficou caro para mim hoje, porque 5 horas quase. Aí ele falou, pastor, não é tranquilo. Eu falei, qual é o seu nome? Não vou falar o nome dele aqui, né? Aí ele falou, rapaz, obrigado. Eu falei, aqui, a funcionária está aqui, hora. Eu falei, 24 horas. Eu falei, 24 horas para a alegria dos funcionários, né? Eu falei, para a alegria do patrão. Enfim, conversando, brincando. Não estou falando que você tem que ser assim. Mas as pessoas não são invisíveis. Elas são seres humanos. E elas têm um nome. E muitas vezes nós nos sentimos assim perante Deus. Perante Deus. Deus, eu estou achando que o Senhor não lembra de mim e nem lembra do meu nome mais. Porque eu oro, eu peço, eu clamo, eu suplico, e parece que o Senhor não está nem aí para mim. O que está acontecendo, Deus? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor não está lembrando de mim? E Agar estava ali, poxa, eu achava que o Deus de Abraão era um Deus tão bom, mas eu me decepcionei. Eu achava que o Deus de Sara era um Deus tão maravilhoso, mas eu me frustrei. E agora eu estou aqui para morrer. E enquanto ela estava naquele lamento,
estava sofrendo. Deus chega e não trata ela como objeto. Deus não trata Agar como um problema. Deus não trata ela como algo descartável. Pelo contrário, Deus a chama pelo nome. Eu acho que você não entendeu, não. Deus a chama pelo nome. Meu Deus. Talvez as pessoas tenham ido embora da sua vida. Talvez tenham sido promessas quebradas. Alguém tenha decepcionado você, da tua família, da tua história. Alguém tenha ferido a sua confiança. Mas Deus não é instável. Deus não é inconstante. Deus não sofre de amnésia como as pessoas. As pessoas podem ter falhado com você, mas o Pai Celestial continua sendo perfeito. O amor dele é perfeito, é inquebrável, inesquecível. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Deus chama ela pelo nome. Eu preciso voltar de novo ao texto. O anjo do Senhor chega para ela, o Senhor chega para ela. O anjo do Senhor, verso 7, encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada de Sur, para Sur, e perguntou: Agar, Agar. Ele não falou fulana, rebelde. Ele não deu sermão. Tem gente que, sabe, é tão triste, irmão, na hora que as pessoas cometem os seus erros, que elas estão sofrendo, que elas tropeçam, e a gente chega cheio de sermão. Tá vendo? Você tinha que fazer isso, você fez aquilo. Tá vendo? Você não obedeceu. Não, não precisa. Você só precisa dizer: fulano, Deus pode mudar isso. No caso do filho pródigo, a Bíblia não fala o nome, só fala que o pai recebe o filho, dizendo: filho, que bom, pai, eu pequei, pai, eu gastei tudo, pai, olha o que eu fiz da nossa casa, filho, cala a boca, quietinho, você está aqui, e porque você está aqui eu estou feliz. Você voltou, não precisa, porque o pai sabe que quem já passou pelos processos, não tem sermão, não tem justificativa, não tem que ficar dando lição de moral, é abraçar e dizer: filho, você estava perdido, e você foi achado. Eu esperei todos os dias pela sua volta, e você voltou. Traga a melhor roupa para o meu filho, traga o anel, arrumem ele, porque hoje vai ter festa nessa casa. Meu irmão, talvez quando você voltou para casa em algum momento da tua realidade, o teu pai disse: de novo? O que é que você está fazendo aqui? Talvez a tua própria mãe te expulsou de volta, ou sei lá, ficou com raiva. Eu não sei. O teu pai e a tua mãe são seres humanos, são pessoas, seus avós, seres humanos que falham, que erram. O seu irmão, a sua irmã, o seu tio, eu não sei. Mas Deus continua de braços abertos. Deus continua sendo um pai amoroso, um pai misericordioso, que cuida de nós, que nos abraça. Ele é pai, ele é mãe. Que o Espírito Santo revele para nós esse amor, porque vai ser suficiente. E aquele pai ou mãe, alguém que te feriu ou te passou mais mágoa, você tem amor, dá amor para quem não tem. Libera bondade para quem até te feriu. Pastor, eu não consigo. Se você não consegue é porque você ainda não conseguiu chegar na plenitude do amor de Deus. Não se sinta mal por isso, você vai chegar lá. Porque também a sua dor tem um processo. Deus respeita isso. Esse processo é terapêutico, ele é paulatino e ele vai trazer cura. Mas vai chegar um momento que você vai estar tão pleno que você não tem mais problemas com isso. Eu estou terminando. O céu ouve o choro que ninguém mais escuta. Olha só o texto. De onde você vem? Para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora. Saraí, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para a sua senhora, sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes quanto será possível contá-los. Irmão, além de ele chamar pelo nome e não dar lição de moral, ele reafirma a promessa e fala para ela: você vai ser poderosa. Eu vou te dar descendentes assim contáveis também.
O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael. Olha que coisa poderosa. Pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Em outras versões, Deus ouviu o choro do menino, ainda sendo gerado. O céu ouve o choro que ninguém mais escuta. Enquanto Agar acreditava que tudo tinha acabado, Deus ainda estava ouvindo. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você acha que não tem mais jeito, que a angústia, a tristeza, a rejeição, a dor, tudo isso, Deus está ouvindo, Deus está vendo. Ele conhece os nossos choros que ninguém vê. Ele conhece as dores que nós não falamos para ninguém, que nós não contamos na internet, nem falamos para nossa família. Deus conhece. Então Agar acreditava que tudo tinha acabado. Tem gente chorando em silêncio, servindo, cansado, lutando contra traumas antigos, tentando entender dores que nunca cicatrizaram, e talvez até perguntando: será que Deus ainda me vê? Eu quero dizer para você, meu irmão, o pai nunca perde um filho de vista. Eu tenho meus filhos, já estão crescendo. Às vezes o Pietro vai para algum lugar, eu deixo o celularzinho com ele, mas eu estou sempre assim ligado. Eu mando mensagem: está tudo bem aí? Tudo ok. Tudo certo? Tudo certo. É claro que uma hora eles vão casar, vão voar, porque eu não estou criando filho para ficar debaixo das minhas asas. Eu estou criando filho para voar com maturidade. Agora, até chegar esse momento, eu estou sempre com eles ao meu alcance, porque é minha responsabilidade. Depois é só joelho no chão, jejum e oração, para Deus ter misericórdia. E as mães que continuem com o seu espírito aguçado e o 7º, 8º, 9º, 10º sentido sempre liberado. Às vezes eu estou angustiado, estou passando por ali, minha mãe liga, eu falo: filho, tá tudo bem com você, meu amor? Tudo bem, mãe. Será mesmo? Eu estou sentindo uma angústia, estava orando por você aqui, estou tão angustiado. O que aconteceu? Mãe, tá bom. Aconteceu isso e isso. Eu não queria te preocupar. Filha, a mãe não pode resolver, mas a mãe pode orar. Fala para mim que eu vou orar. Eu vou orar, Deus vai pôr as mãos. Então não está mais no alcance, no tiro da vista, mas está no alcance do joelho, do clamor, da súplica. Meu irmão, Deus não perde os seus filhos de vista. Eu estou falando de seres humanos, mas Deus não perde os seus filhos solteiros, seus filhos casados, seus filhos velhinhos, seus filhos novinhos. Deus não perde os seus filhos de vista. Eu quero que você celebre isso. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: Deus não perdeu você de vista. Ele jamais vai perder você de vista. Aleluia! Escute, igreja, o céu continua ouvindo a nossa dor, o nosso clamor. Talvez não chegou o dia da cura definitiva, da solução definitiva, mas o céu não está surdo, o céu não está mudo, o céu não está cego, Ele está vendo todas as coisas. E Ele sabe da sua dor, Ele sabe o que você passou, ou talvez tenha passado. A Bíblia diz: perto está o Senhor, Salmo 34, verso 18, dos que têm coração quebrantado. Ele está perto. E por fim, irmãos, o amor do Pai restaura a nossa identidade. Tu és o Deus que me vê. Agar entra no deserto sentindo-se rejeitada, mas sai dele com uma revelação sobrenatural de Deus. Ela descobre: eu não fui esquecida. Muita gente vive emocionalmente como órfão, espiritualmente como órfão, tentando conquistar o amor, tentando provar o amor das pessoas. Não, eu preciso fazer com que a pessoa me aceite, que ela me ame, ela precisa me amar, ela precisa me aceitar. Não, meu pai precisa me dizer que eu sou bom, a minha mãe precisa falar para mim: uau, parabéns. E talvez a sua mãe, seu pai, talvez o seu tio, o seu avô nunca vai falar para vocês. E
e você está lutando para ter essa fala, essa afirmação das pessoas da sua vida. Você não precisa fazer isso. Você só precisa ter o amor de Deus. Se o amor de Deus for pleno em você, você vai estar em paz consigo mesmo, e em paz com as pessoas. E muita gente vive inseguro, com medo do abandono, sabe? Ai, pastor, eu tenho medo. Tem gente que até, não quero tocar nesse assunto, aprofundar, mas tem gente que tem medo de entregar dinheiro na igreja, oferta, não só na igreja, para as pessoas da vida. Por quê? Porque às vezes o pai ou a mãe tornou a mentalidade do dinheiro algo prisional. Ai, porque vai faltar o que comer, gente. Não mexe, nós vamos passar fome, hein, ó, pelo amor de Deus. E causou um trauma na criança. Ela achava que qualquer dinheiro que ela desse para alguém, ela fosse passar o momento mais difícil da vida dela. Então o que ela aprendeu? É meu, eu não posso dar para ninguém, eu não posso comprar presente para meu sobrinho, eu não posso, porque senão eu vou ficar pobre, eu vou ficar desesperado, eu vou passar fome. A escassez que lhe foi ensinado levou você a esse lugar. Tentando provar valor o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tentando ser aceito. Tem gente que já foi hippie, já foi pop, já foi do rock, já foi, sei lá, da ciranda, já foi... Mas tudo o quê? Tentando ser aceito nos grupos. Não, agora eu sou roqueiro. Não, agora eu sou pagodeiro. Agora eu sou... Não, agora eu sou isso. Não, sabe, a tentativa de ser aceito nos grupos, a sociedade, a tentativa de ser aceito nos ambientes. Aí lá no serviço, agora todo mundo usa o cabelo pro lado esquerdo. Eu falei, vou lá pro lado esquerdo, porque eu sei que se eu não vou pro lado esquerdo, quem vai me aceitar? Não, agora eu vou pro lado direito, porque todo mundo é do lado direito agora. Não, agora os cabelos mudou de cor, então eu vou mudar o cabelo de cor também. Não, agora o pessoal só usa umas calças jeans gigantes. Agora eu vou usar calça jeans gigante, todo mundo fica igual. Não, agora eu vou usar calça apertadinha, porque agora todo mundo é apertadinho. Meu Deus! E aí a pessoa vem para a igreja, vai para o serviço e pensando assim, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai ver, alguém vai me tocar, alguém vai me notar, alguém vai falar alguma coisa, e aí não fala nada, não acontece nada. A pessoa fala, tá vendo, eu estou no grupo errado. Eu estou no grupo errado, que eu estivesse no grupo X, todo mundo ia me perceber. É por isso que lá em casa eu falo para minha filha o tempo todo, filha, você é tão linda. Filha, você é tão amada, porque eu não quero que nenhum safado sem vergonha, um malandro, fique falando para ela, ai, você é tão linda, e ela fala, ai, eu nunca ouvi isso. Ai, não. Lá em casa ela sabe que ela é amada, é valorizada, ela é uma mulher de Deus, ela é uma bênção, ela é linda, ela é maravilhosa. Nós não podemos destruir, agora eu falo para nós como igreja, não podemos destruir a identidade da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos. Não é para mentir, irmão, é para ser sincero com amor, mas é para fortalecer a paternidade celestial, dizendo, olha minha filha, meu filho, não deixe ninguém falar que você não presta, que você é feio, que você é aquilo, porque você é uma bênção, você é lindo, você é abençoado, porque Deus te fez assim. E romper com esse ciclo vicioso maldito que destrói as pessoas, que acaba com as pessoas, e elas passam a enxergar a Deus com os olhos vendados, espiritualmente falando, com os filtros errados. Filhos descansam no amor do Pai. Quem está comigo aqui, diga amém. O amor do Pai cura as rejeições. O amor do Pai restaura a identidade. O amor do Pai quebra as mentiras emocionais. O amor do Pai transforma órfãos em filhos legítimos. O amor do Pai transforma feridos em cartas vivas. Vocês receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Esta é a palavra de Deus. Romanos 8,15. Vocês receberam o Espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Meus irmãos, esta manhã é uma manhã de cura. Deus está curando no seu coração nesta manhã. Não, pastor, está tudo em paz comigo. Glória a Deus. Mas se há alguém aqui nesta manhã que tinha alguma coisa que te incomodava com isso, talvez tem mulheres aqui, ou quem está me assistindo, que ainda não são mães. Tem homens aqui casados que ainda não são pais, têm sonho de ser pai, sonho de ser mãe.
Talvez você está angustiado, olhando para Deus, falando, poxa Deus, o Senhor é um pai legal, né? Não quer que eu tenha filho. O Senhor é um pai legal, não quer que eu tenha descendência. Não, irmão, não fale isso. Deus sabe de tudo. Deus nunca quer o teu mal. Jeremias 29:11. Só eu é que sei dos planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Planos de dar prosperidade. Um futuro certo, cheio de esperança. Os planos de Deus são os melhores para nós, irmãos. Mas talvez isso tenha te magoado, tenha te entristecido, tenha te incomodado. Sei lá, eu acho que Deus me esqueceu. Não. Deus não perde os seus filhos de vista. Tudo tem o tempo dele. Apenas descanse. Enquanto alguma coisa que você sonha não acontece, deixe o amor de Deus transbordar em você. Deixe Ele superabundar em você. Tudo aquilo que no mundo te falta, em Deus você é completo. Talvez hoje, alguns de nós estamos como Agar, até cansados, feridos, decepcionados, e tentando entender Deus através das lentes humanas ou das nossas dores. Mas Jesus veio para revelar o verdadeiro rosto do Pai. Então, eu preciso repetir o texto. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, veja Jesus te acolhendo, te restaurando. Ele está te ouvindo, permanecendo nele, amando até o fim. Esse é o Pai. Talvez hoje você esteja curando realidades do teu coração em Deus que nem você imaginava. Escute, quando eu olho para Jesus, a Bíblia fala de Pedro, Tiago e João. João gostava de deitar no peito de Jesus. Eu não sei como é que foi os pais de João, a realidade assim, dia a dia, tá? Mas João gostava da intimidade, deitava no peito de Jesus. Oh, meu Jesus. Você já viu que tem irmãos aqui que vem abraçar o pastor, aí eu abraço, a pessoa me abraça, eu abraço, falo, nossa, mas que abraço gostoso, né? A pessoa abraça forte, assim, ai pastor, te amo tanto. E às vezes isso é carinho, e às vezes também é o quê? Carência de um pai. E o pastor também tem esse papel, de muitas vezes ser psicólogo, ser pai, ser filho. Quantas vozinhas aqui da igreja, que aqui e em outros lugares, que eu já abracei assim bem forte, falou, ô vozinho, te amo tanto. E ela, ô meu filho, eu oro sempre por você. E é verdadeiro, irmão, é verdadeiro. E naquele momento talvez eu estou representando um filho que foi embora, talvez eu estou representando um neto que não dá atenção. Pois é, por isso que a gente não pode desprezar ninguém. Porque Deus pode se revelar na vida de alguém como Pai através de mim e de você. Como um Pai amoroso, que cura, que restaura. E a família, a igreja também tem esse papel. Meus irmãos, não deixe que os traumas da tua vida te defina, Deus. Quem vê Jesus vê o Pai. Teu pai falhou, tua mãe falhou, e às vezes vai continuar falhando. Talvez foi embora, não deu nem tempo de resolver tudo. Não tem problema, não tem problema. Deixa o amor de Deus transbordar em você. Porque Ele é o Deus que te vê. Lá no teu deserto, Ele escuta as crianças dentro de nós. Talvez você não é você é homem, pastor, eu não vou gerar filho. Mas tem uma criança aí dentro que às vezes chora. Chora com algumas coisas não resolvidas. Eu quero levar você a esse entendimento. O Pai amoroso sabe até desses choros, e Ele se importa com isso. E Ele está aqui nesta manhã para trazer cura aos nossos corações. Receba a cura de Deus sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre a tua mente, as tuas emoções. Receba o amor de Deus em você. Aleluia! Você recebe essa palavra. Aleluia, vamos celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria que você agora, os irmãos que estão aqui, você sentindo de Deus, de fazer isso com alguém especialmente,
ou aí com alguém mesmo do seu lado, eu não sei, mas que eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo conduzir você. Que você tirasse alguns minutinhos agora. Talvez você não sabe o que a pessoa passou, tem passado, mas você apenas vai procurar a pessoa. Ainda não, quando eu falar, você pode ir. Dar um abraço e falar assim, ó, eu não sei o que te aconteceu, o que te feriu, mas com esse abraço agora, eu quero que você receba o amor de Deus, o Pai. Que você receba agora a misericórdia, que você consiga perdoar, consiga liberar o teu coração. Eu quero abraçar você agora com esse carinho, que não sei o que aconteceu, ou está acontecendo, né? Mas que este abraço possa mostrar para você que Deus continua cuidando de você. E Deus te ama. E você também pode até reforçar. Eu também te amo. Eu estou orando por você e tudo vai dar certo no tempo de Deus. E a cura de Deus é plena. É um processo que não é interminável. Vai terminar, mas tem o seu tempo. Vamos fazer isso por alguns minutinhos? Sai do seu lugar aí, ou onde você está, onde você se sentir de abraçar um irmão, uma irmã, alguém. Eu não sei, talvez você precise de um abraço, talvez você precise dar um abraço. Libera este amor. Talvez você precisa fazer isso, talvez sem a própria família ou alguém. Não abraça rápido não, abraça um pouquinho mais longo. Libera essa palavra de cura. Talvez você como um pai para mim, você como um filho para mim, você como um neto para mim. Você é um irmão precioso mais velho. Libera o amor de Deus sobre ele, sobre ela. Isso. Aonde o Espírito Santo te conduzir, faça isso agora. O Espírito Santo está aqui para curar. Ah, Espírito Santo de Deus. Ministra o amor do Pai aos corações esta manhã, Jesus. O amor, ó Pai, que só o Senhor pode nos dar e pode completar em nossos corações. O amor que muitas vezes uma mãe não pode dar, o Senhor pode dar. Isso. Abraça aí com carinho. Libere esta palavra. Eu sou suficiente. Fala para ele, para ela. Eu sou suficiente na tua vida. Eu sou Deus que vê o que ninguém vê. Eu sou Deus que escuta o choro do menino, da menina. Eu sou Deus que sabe daquilo que você tanto espera, para que haja aceitação, que as pessoas da tua vida te aceitem, te amem, te reconheçam, te valorizem o teu esforço, aquilo que você fez, mas talvez não aconteceu. Saiba que Deus te ama e isso é suficiente. O amor dele é suficiente. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh, aleluia. Isso. Vamos dedicar uns minutinhos. Talvez não seja só uma pessoa, seja duas, seja três, seja quatro, seja cinco, seja seis. Talvez seja mais de uma. Aleluia, Jesus. Meu amor é suficiente. Meu amor é suficiente. Pode ir. Sem você não sei pra onde ir. A tua presença não importa.
eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu ganhar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Do que adianta? Aleluia, Jesus. Oh, se a minha alma se perder de ti. Vamos cantar isso. Aonde você está, no seu jeito. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Sim, Jesus. E me esquecer daquele que se eu não tenho a ti. Oh, sim, Pai, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que sim, Deus me basta. Sim, Pai, eu te levarei por onde. Só a igreja cante. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga suas mãos assim comigo. Diga assim: obrigado, meu Deus. Troque agora a palavra Deus por Pai. Diga: obrigado, meu Pai. Tu és, sempre foi e sempre serás o meu Pai, que cuida de mim em todos os momentos. O Senhor me ama acima dos meus defeitos, acima das minhas limitações, acima das minhas falhas. Fala assim comigo: não há nada que eu precise fazer para conquistar o seu amor. O Senhor me ama como eu sou, e isso é tudo que eu preciso. Isto é suficiente para mim. Você pode dizer para ele também: diga: meu pai, minha mãe, tu és o meu pai, tu és a minha mãe. Diga: e o teu amor para mim é suficiente. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda de pé, vamos participar da ceia. Que ao participar da comunhão nesta manhã, você possa se lembrar que você está sentado à mesa com um Pai, e não com um Deus tirano, um Deus zangado, um Deus irado. Não, um Pai amoroso. Amoroso. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Tenha as suas mãos. Pastor Edson, se me ajudar, vamos consagrar. Hoje a mesa está aqui no cantinho, ela não foi desprezada não, tá, irmãos? É mais pelo espaço das crianças mesmo, tá? Vamos orar. Pega o pão, pastor, vamos levar ele na frente, por favor. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Erga as suas mãos. Vamos, neste ato de fé, de amor, consagrar o pão. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós apresentamos este pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário naquele dia. Senhor, sabemos que não somos merecedores, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor se entregou para nos dar vida e vida com abundância. Que nós possamos ter este memorial no nosso coração todos os dias da nossa vida, Pai. Senhor, que o Senhor, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia, Pai. Também consagramos o cálice da nova aliança. Pai, nós queremos, Pai, desfrutar do poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A vida no sangue de Jesus. A paz no sangue de Jesus. A libertação no sangue de Jesus. A amor no sangue de Jesus. Nós queremos, ó Pai, desfrutar desses benefícios em amor, em graça e misericórdia. A Ti consagramos em nome de Jesus. Abençoamos também os obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros da Tua casa, os oficiais que com amor e carinho vão partilhar desta mesa, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar com amor e carinho. Esperemos uns pelos outros para participarmos juntos na comunhão, em nome de Jesus. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Diga! Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. melhor que o... Sim,
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Jesus, te amamos, te amamos, te adoramos. Segura o pão na sua mão. Oh, Jesus. Obrigado, Paizinho, pelo teu amor sacrificial de dar a vida por nós. Se hoje nós podemos estar aqui nesta manhã, é porque o teu amor transbordou em nós. Permita-nos, Senhor, participar do alimento que nos dá vida, esperança, que de fato nos sustenta e nos sacia. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Segura o cálice na sua mão. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nos purifica, que nos restaura. Ó Pai, tu és maravilhoso. Fala comigo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados e potestades, nem o mundo de cima, nem de baixo, nada e ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Tomamos todos em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor, agradeça a Ele. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, obrigado, Pai, por ser o meu Pai, por ser minha mãe, por ser tudo que eu preciso. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu te amo, eu te agradeço, eu te adoro. Como espero um dia em que verei a face do meu amado. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ah, como espero um dia, Obrigado, Jesus, em que a alegria enfim será completa. obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ah, como espero um dia Obrigado, Espírito Santo. em que verei Obrigado, a meu Senhor. face do meu amado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Ah, como espero um dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, Admirável, tão sublime, tua presença. a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso.
Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que o seu domingo seja um domingo abençoado. Nunca se esqueça, você não depende do amor de ninguém para estar completo. O Senhor é meu pastor e nada, não tem nada quebrado, não tem nada fora do lugar, não tem nada faltando. Ele é tudo que você precisa. Tudo. Apenas desfrute do amor de Deus. Meus irmãos, dia 31 tem o nosso encontro de... Faça inscrição, não deixe para a última hora, porque na quinta-feira da semana do evento, à meia-noite, vai encerrar as inscrições. A gente precisa pagar a chácara, comprar os alimentos e termos um domingo abençoado. Então domingo, dia 31, não vai ter culto aqui. Nós vamos reunir todo mundo lá na chácara. Vai ser um dia de comunhão, de lazer, e terminar lá com um culto lá na chácara mesmo. Então não esqueça de acessar o link da inscrição para você fazer a inscrição e se preparar e nos ajudar também a nos organizarmos, porque vai ser um dia incrível para todos nós. Chama a família, os amigos, gente nova, todo mundo é bem-vindo para esse dia tão abençoado. Amém? Glória a Deus. Você está abençoado? Você encontrou um pai de amor aqui nessa manhã? Aleluia. Paizinho, obrigado por esta manhã, pelo amor, por cada um de nós dedicarmos tempo aqui na tua presença e começarmos a nossa semana tão bem na tua presença. Como isso é maravilhoso. Continua conosco, não só hoje, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, até os próximos cultos. Os cultos de quarta-feira aqui também, a tua presença nos GCs, Pai querido, em cada casa, a tua presença, a tua glória possa nos envolver, o teu amor transbordar em nosso coração, em cada rede, cada ministério desta casa, seja o teu fluir, a tua bondade, em cada irmão que está acompanhando na transmissão, que talvez está enfermo, dê saúde aos meus irmãos, aqueles que estão acamados no hospital, em casa, onde quer que eles estejam, ó Pai, seja a tua bênção para os meus irmãos. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, seja derramada sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre a tua vida, tua casa, tua família, hoje e para sempre. Se você crê e recebe, diga amém. Eu te amo em Jesus. Receber uma semana abençoada. Abrace seu irmão, a sua irmã e vai na paz. Irmão da internet, Deus abençoe a sua vida.